Vamos lá, bom dia. Bom dia, alunos, colegas, professores. Estou fazendo aí um videozinho para mostrar a correção do jogo. Eu já fiz, já disponibilizei esse formulário que simula um jogo aí para que todos pudessem utilizar. Quem quiser utilizar, pode usar. Disponibilizei também um videozinho mostrando as configurações de como configurar para quem quiser criar o próprio jogo a partir dos formulários Google. E aí, para dar uma correção aí, para ajudar nos problemas, já que eu usei alguns probleminhas de lógica na montagem do meu, eu, atendendo a pedidos aí, vou fazer um videozinho mostrando as respostas de cada um deles, tá bom? Vamos lá. Ver se vai dar certo. Para quem ainda não jogou, eu acho que é melhor você tentar jogar primeiro, entender mais ou menos qual é a visualização dele pronto, antes de assistir esse vídeo aí de correção, tá bom? Acho que fica mais interessante se você tiver jogado algumas vezes primeiro. Vamos lá, a primeira questão. Então, o primeiro, como ele é um estilo de jogo, eu tentei colocar em níveis mais fáceis primeiro, né, e ir subindo. Esse daí ele pergunta qual a vaga está estacionado o carro. E aí você tem alguns números, né? À primeira vista você tem aí 16, 6, 68, 88, 98. E você fica tentando criar uma lógica, criar um raciocínio aí para tentar entender uma espécie de sequência para determinar qual é a vaga que o carro está estacionado. Mas aí essa daí na verdade não tem muita conta para fazer. É, na verdade, uma observação de que nós deveríamos olhar ele de cabeça para baixo, né? Então, se você olha ele aí de cabeça para baixo, você percebe que esse daqui é a vaga 87, beleza? Então, tá na sequência aí. Essa é bem tranquila. A segunda vamos ver, ó. A segunda também não é tão complicada, mas precisa de um pensamento aí melhor já. Então, ele fala, o pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu? Então vamos pensar assim, é bom você ir criando aí, né? Ó, eu desenho super bem, ainda mais nessa lousinha. Então o pai do padre, então, padre. Aí aqui nós temos o pai do padre, pai do padre, certo? Ó, o pai do padre é o único filho, então, o pai dele, né? O pai do padre é o único filho do meu pai. Bom, se esse aqui é o meu pai, o pai do padre é o único filho do meu pai. Bom, o único filho do meu pai, então este daqui sou eu. Né? Seja você quem você vai, quando você está lendo, você constrói que esse personagem aqui é você. E aí a pergunta, o que o padre é meu? Lembra, a gente começou do ponto de partida de que o padre era filho desse. Bom, se esse aqui sou eu, então eu sou o pai do padre. O padre é o que meu? Meu filho. Beleza? Então, esse daí também tranquilinho, né? Eu acho que desenhando ali, mesmo o meu desenho sendo horrível, eu acho que ajuda bastante para você visualizar a resposta correta. Tá bom? Vamos ver aí. Esses probleminhas aí, eles ficaram famosos, né, na internet aí. Você percebe que vários desses aparecem aí durante no Facebook, no Instagram. Então, eu aproveitei alguns deles. Esse daqui é bem simples, né? Ele pergunta aí qual é o valor da última equação, mas ele já te fala que a maçã vale 7. E aí você consegue ir construindo. Ó. Se a maçã aqui vale 7, 7 mais 5, a uva aí vale 12. Beleza? Aí você segue, ó. A maçã, ela é 7 em todos. Se ela é o mesmo desenho, mesmo valor. Então, maçã 7, que número mais 1 que vai dar 7? Bom, então esse cacho aqui vale 6.
Aí, cuidado, que a pegadinha é essa. A a banana vale 6 e você põe um 6 aqui. Cuidado, aqui vale 6, ó. Mas ela tem... Opa. Ela tem, ó, 3 bananas, né? Então, 3 bananas valem 6. Cada banana vale só 2, né? Para as 3 juntas valerem 6. Então, aqui na última equação, você tem que esse vale 2, esse vale 12 e esse vale 7. Somando tudo aí, você tem 19 com 2, 21. Tá bom? Então, esse é o valor da equação. Essa também é tranquilinha. Vamos ver aí, ó. Ó, mais um probleminha desse, do mesmo sistema daquele, né? Talvez não tão direto, porque você não tem um valor pronto, dado de um só. Mas a taça de vinho aí, ó, se 3 delas valem 30, cada taça vale 10. Lembra do que eu falei, ó, o mesmo valor para os mesmos desenhos. Então, a taça aqui vale 10, aqui ela também vale 10. Aí você já tem 10 aqui da taça, mais 2 garrafas para somar 20. Então, ó, a garrafa tem que ser 5 cada uma, concorda? Se eu pôr 5 aqui, 10 com 5, 15, com 5, 20. Bom, então você determinou que a garrafa vale 5, beleza? Tanto aqui quanto aqui. Você já tem 5 da garrafa e tem 4 tacinhas para 9. Então, né, taças não, essa daqui é os copos de cerveja aí, né? O copo, vamos colocar assim. Então, você já tem 5. Para 9 falta 4. E tem 4 copos, então cada copo vale 1, né? Então, aqui embaixo também, você sabe que esse copo vale 1. Essa tem uma outra pegadinha, que é a questão da ordem. Se fizer aqui primeiro, 5 mais 1, 6, vezes 10, 60, você erra. Então, lembrando que quando você tem expressão, primeiro você precisa priorizar a multiplicação. Então, 1 vezes 10, 10. 5 mais 10, 15. Beleza? Então, tá aí, pronto. Mais uma também. Vamos lá, para a questão 5. A questão 5 é muito parecida com a anterior, né? Você tem aí os Pikachus aí, cada um deles valendo 20, para que os 3 juntos possa somar 60. Lembra de novo, ó, se ele é 20 lá, ele é 20 em todos os lugares. Você tem aí os Squirtles, cada Squirtles vale 5, né? Para poder completar aí, cada Squirtle vale 5 para poder completar os 30. Pronto. Lembrando de novo, se ele é 5 lá em cima, ele é 5 em todos os lugares. Bom, aqui você tem 5 menos os Charmanders aí, sobram 3. Bom, você tem 5 menos 2, dá 3. Então, cada Charmander, cada um desses bichinhos vale 1. Né? 5 menos 1, 4, menos 1, 3. Bom, você tem aí 3. Se cada um deles vale 1, você tem essa expressão aí. Segue a mesma regrinha do outro. Primeiro eu tenho que multiplicar. 20 vezes 5, 100. 1 mais 100, você tem aí 101. O erro mais comum aí é quem faz na ordem, né? Acaba fazendo 21 vezes 5. Então, tomar esse cuidado aí sempre nesses exercícios que aparecem aí nas redes sociais. Sempre tem alguma pegadinha. Nesse daqui, na verdade, é mínima, né? É só você lembrar da expressão. Normalmente tem alguns que ainda são até mais complicadinhos, porque tem um boneco que tá de tênis, um que tá sem tênis, e assim vai indo para complicar um pouquinho mais, para chamar a sua atenção. Bom, esse daqui ele pergunta aí, ó, quantos quadrados há na figura? Então, você tem que pensar que cada um desses pequenininho é um quadrado, certo? Individualmente. Tem esse aqui no meio. Aqui dentro desse do meio tem 4. A própria figura como um todo, grandona, também é um quadrado. Enfim, você vai vendo que tem vários quadrados. Esse é um problema, na verdade, de contagem, de você ir contando. O ideal é que você vá se organizando para que você não perca nenhum deles. Esse daqui eu tenho um videozinho pronto, que eu acho que fica mais prático
de visualizar. Para aí, beleza? Então aquele lá era só contar mesmo, às vezes talvez fique um pouco complicado, porque às vezes eles estão sobrepostos, né? Mas se você contar direitinho, você acha os 40. Esse daqui agora, o problema 7, vamos ver lá, ó. Ele tem alguns valores aí no hexágono, e uma das pontas ele deixa vazio aí, perguntando qual o valor que caberia aqui. Então, na verdade, você precisa estabelecer alguma ordem aí, né? Alguma sequência. E aí, assim, depois de algum tempo, você vai perceber que é um produto aí, ó. 6 vezes 10 dá 60. 6 vezes 5 dá 30. 5 vezes 9 dá 45. Então, esse que está faltando seria 10 vezes 9, e aí nós teremos 90. Beleza? Então, esse também, acredito que você pode até pensar por algum outro lado, mas não tem muita dupla interpretação, não. Logo, acho que você consegue perceber aí qual é a relação, e aí dá para resolver esse fácil. Beleza? Ó, nível 8. Esse daqui já começa a pensar um pouquinho mais. Tá? Eu acho esse aqui bem interessante. Eu gosto desses probleminhas. Porque você precisa analisar todas as possibilidades e aí ir tentando entender direitinho o que acontece. Então, vamos lá. Tem um código numérico de 3 números. Ele te passa vários códigos errados aí, mas ele te dá uma dica do que está acontecendo em cada um. Então, ó, 682. Ele já fala, ó, um número correto e no lugar certo. Então, você sabe que ou aqui é 6, ou aqui é 8, ou aqui é 2. Uma dessas tá certo. Não tem dúvida. Beleza? Não tem dúvida. Um desses aqui tá certo. Agora, qual? Então, beleza, passa para o próximo e fica com esse número aqui na sua cabeça. Eu acho que é interessante você pensar assim, por enquanto o meu código é esse, 682. Vamos ver o que eu vou eliminando. Então, aqui ele fala, ó, um número correto, mas no lugar errado. Bom, com essa informação a gente já elimina uma coisa, ó. Ele fala que um número está correto, mas está no lugar errado. Percebe que aqui, ó, ele fala que aqui, na primeira ele fala que tem um número correto no lugar certo. Se você considerar que seja o 6, vamos considerar que seja o 6, que é o número correto no lugar certo. Aqui, ele também é um número correto no lugar certo. E aqui está dizendo que não tem, que está dizendo que só tem um número correto, mas que está no lugar errado. Então, o que você tem que pensar é, o número correto que está aqui, mas está no lugar errado, é o 1 ou o 4. Ó, um desses dois números eu tenho, só que não vai ser aqui. Se for o 1, ele não pode estar no meio, ele tem que estar em uma das pontas. Se for o 4, ele não pode ser o último, ele tem que ser o primeiro ou o segundo. Mas um desses dois está correto, mas está no lugar errado. E aqui, ó, um desses dois está correto e no lugar certo. Beleza? Então, você tem já uma indicação aí de por onde começar. O 6 já está eliminado, ó. O 6 já está eliminado. Nesse daqui, ele já fala, ó, 2 números corretos, mas no lugar errado. Olha aí que beleza. Então, você já sabe que o 6 está errado. O 6 está errado. Então, você já tem a garantia de que os dois números que você tem na sua sequência são 2 e 0. Esses dois aqui, os dois estão certos. Eles só estão no lugar errado. Beleza? Mas você sabe que, ó, você já tem certeza de que tem 0, 2, e que você tem mais um desses dois, que pode ser 1 ou pode ser o 4, tá bom? Para completar.
Aí aqui, ó, você já resolveu esse problema. Por quê? Porque aí você já tinha aqui, né, que você tem certeza de que o 2 e o 0 são corretos, estão só no lugar errado, mas estão corretos. E aqui você fala que só tem um número correto no lugar certo. Então, você já eliminou o 8 aqui também. Porque, ó, se você tem certeza que só tem 3 números, você tem certeza que um é 2, o outro é 0, e o terceiro só pode ser 1 ou 4, você já preencheu os 3 números. Então, você já tem 2, 0, com certeza, e o terceiro pode ser 1, pode ser 4, então ele não pode ser 8. Então, já elimina o 8. Quando você eliminou o 8, ó, um número correto e no lugar certo, você já eliminou o 6 e já eliminou o 8. Então, você já tem certeza de que o seu último número aí é 2. Beleza? Porque, de acordo com isso, ó, um número correto no lugar correto. Bate aqui. E aqui, ó, 2 números corretos, mas no lugar errado. E aí, um detalhe, ó. Você já sabe que o 0, ele é, ó, 2 números corretos, mas no lugar errado. Então, você sabe que o 0 é o número certo, mas ele está no lugar errado. Ele não pode ser no meio. Se você já sabe que o último é 2 e que o 0 não pode estar no meio, você já tem certeza de que o 0 está aqui. Beleza? Falta uma das opções aqui, que é esse do meio. Na verdade, já dá para você ter certeza se você voltar a analisar essa frase do meio, ó. Porque ele diz que um número é correto, mas está no lugar errado. Então lembra que aqui no meio pode ser tanto 1 ou 4. Só que se fosse o 1, ele já estaria no lugar certo, ó, ele já estaria no meio. E aqui está dizendo que o número certo, existe um número certo, mas ele está no lugar errado. Então você já sabe que não pode ser 1, porque senão ele estaria no lugar certo. Então o código aqui já está resolvido. Perceba que eu nem olhei nada aqui de baixo. Mas é sempre bom você conferir no final e verificar se não fura, né, a sua resposta. Ó. Então a minha resposta ficou como 042 e aqui está dizendo que nada está correto. Nem o 7, nem o 3, nem o 8. Perfeito. Realmente nada está correto. Confere. E aqui, 780, ele fala, um número está correto, mas está no lugar errado. Bom, 7 e 8 eu não tenho. O 0 está correto, mas está no lugar errado. Ó, aquele é o primeiro e aqui ele está no lugar errado, está no último. Então a sua resposta está finalizada aí, tá bom? Eu tinha deixado um espaço para fazer aqui a resposta, mas tudo bem. Já finalizamos aquela 042 mesmo, tá bom? Bom, essa daqui, ó. Nessa daqui a gente vai perceber o seguinte, ó, vamos lá. Um frasco cheio de mel pesa 750 gramas. Então, nós temos aqui, ó, o nosso desenho aqui, ó, 750 gramas, cheio. E aí, o mesmo frasco com 2/3 de mel pesa 550 gramas. Bom, quando ele fala 2/3, você já tem que imaginar. Peraí, gente, que eu tô apanhando da canetinha aqui. Tem que imaginar que esse frasco ele foi dividido em 3 partes iguais. Embora no desenho não parece, mas 3 partes iguais, tá bom? Ó, então, 1, 2, 3. Então ele fala que com 2/3 de mel pesa 250 gramas. E aí qual o peso do frasco vazio? Então, o frasco vazio tem um peso, certo? Já pequeno, enfim. E aí você enche ele de mel, cheio. Ficou com 750 gramas, cheio. E aqui, quando você tem 2/3 de mel, você tem 550 gramas. Como é que você vai determinar o peso, né, do espaço vazio? Você tem que pensar no quanto saiu daqui, ó. Quanto saiu daqui? 1/3, né? 1/3, eu tirei 1/3. Esse 1/3, ele equivale a quanto? Bom, ó, tinha 750, passou para 550, então esse 1/3 vale 200 gramas. Bom, se a fração aqui é dividida por igual, aqui também são 200 gramas. E aqui também são 200 gramas. Tá ótimo? Então você tem aí que o mel em si, ele pesa 200 gramas em cada terço. Então, a parte do mel, só de mel, só o mel, ele equivale a 600 gramas. Mas aí você tinha lá, ó, que ele cheio, que o pote cheio pesava 750.
Simples, só fazer a diferença aí. Se você tem 750 no total e de mel são 600, sobra que o pote, só o frasco aí, né? Só o pote tem que pesar 150 gramas. Beleza? Essa era uma que tinha que fazer continha mesmo, mas era bem simplificada também, nada de muito elaborado. Beleza? Vamos aí para a última, que quem fez o teste deve ter passado um pouco de raiva que nem eu. Eu confesso que eu fiquei muito tempo para visualizar a lógica dessa, talvez por ser matemática, eu fiquei pensando mesmo em uma questão de sequência, em uma questão lógica, nos valores dos números mesmo, bruto, e perdi bastante tempo pensando nessa questão. Talvez os alunos, por ter uma visão menos técnica e talvez mais uma visão espacial melhor, talvez tenha até resolvido com mais facilidade, mas eu confesso que eu demorei bastante. Então, assim, a gente vai tentando descobrir qual o resultado que vai aparecer aqui na última, de acordo com essa lógica que está aí espalhada em diversos números. Já adianto que a gente não adianta, nem precisa ficar pensando nos valores numéricos. A questão aqui é quantas bolinhas nós temos aí, ó. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas. Lembra quando a gente era criança e ficava pintando? Quando você pega o número que tem o espacinho para pintar? Então, você pega esse 7.111, você não consegue pintar nada, não tem uma bolinha fechada, não tem um espaço. Então, tem 0 espaço para pintar. Nesse também, 0 espaço para pintar. Esse aqui você consegue pintar cada bolinha do 6, ó. 1, 2, 3, 4. Então, você consegue pintar 4 espacinhos. Nessa, você não consegue pintar nada. Nessa, não consegue pintar nada. Aqui, dá para pintar só os espacinhos do 6. 2. Aqui, você consegue pintar o do 9 só. 1. Aqui, de cada um dos zeros. 1, 2, 3, 4. Aqui, nada. Aqui, nada. Nada. Aqui, você consegue pintar 1, 2, 3. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, na verdade, esse daqui não existe uma lógica, né? É quantos espacinhos você consegue pintar. E aí, no número... tudo bem, não ficou muito bom. 2.581, você só consegue pintar os dois aqui de dentro do 8. Então, a resposta nesse caso é 2. Beleza? É isso. Passei um pouco de raiva nessa também. Espero que vocês também tenham passado. Mas é só para testar aí o raciocínio lógico e a paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do jogo em si. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de correção. Tá liberado aí para que vocês possam utilizar, brincar, repassar aí para outros alunos, para familiares, para quem vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.